Bem-vindo ao canal Fomos Testemunhas de Jeová. Inscreva-se, curta, compartilhe. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, pessoal do Brasil. Meu nome é Paulo. Eu sou uma ex-pessoa viciada no álcool, um ex-viciado em maconha, um ex-testemunha de Jeová. E eu estou fazendo esse vídeo aqui agora para passar algumas informações sobre a minha experiência de vida, quem sou eu, da onde tudo isso começou e aonde estou hoje. Porque eu sei que várias pessoas, nesse exato momento, tanto pessoas que ainda estão usando o álcool, como estão viciadas no álcool, ou até mesmo membros de família que já foram testemunhas de Jeová, ou estão com algum membro da família que é viciado com álcool. Então a minha intenção aqui é de ajudar com informações, como se lidar com essa situação quando ela acontecer na sua vida, e alguns sintomas também. Então eu vou começar falando sobre mim, em uma série de vídeos. Então, primeiramente, meu nome é Paulo, sou de uma cidade do interior de Minas, chamada Monte Carmelo, Minas Gerais. Já por mais de 15 anos que eu moro aqui em Taiwan, é o país onde eu moro. Nos meus 20 e poucos anos eu saí do Brasil. Vou falar mais sobre isso em alguns vídeos para cima. Peço a vocês, como acabou de acontecer agora, que tenham um pouquinho de paciência com o meu português. A maior parte do tempo aqui no país que eu moro eu falo inglês, 70% do tempo, e 30%, 35% em mandarim. E o português é quando eu ligo para minha mãe, falo com minha mãe, com meu irmão, aí eu falo em português. Então algumas vezes eu vou parar e vou dar aquela pausa, as palavras vão se enrolar um pouco. Então peço a vocês que tenham, por favor, um pouco de paciência, tá bom? Vamos começar então. Quem sou eu? Eu sou filho de pais adolescentes. Ambos meus pais eram adolescentes quando eles se casaram. Aos 6 anos de idade eu fui abusado sexualmente por um homem maior do que eu. Eu nunca soube do impacto desse abuso sexual até anos mais tarde na minha vida. Os meus pais, eles se separaram, e depois de algum tempo que eles foram separados, depois de algum tempo, eles se separaram. Meu pai foi ver a vida dele na capital de Minas, né, Belo Horizonte, e minha mãe foi morar em Uberlândia. E eu fiquei com a minha avó, a minha irmã mais velha, meu tio e o meu avô alcoólatra, morando na nossa casinha lá em Monte Carmelo. E nisso a gente foi passando a nossa vida lá na nossa casinha. Meu avô, ele era alcoólatra. Várias noites ele chegava em casa, bêbado, gritando com o radinho dele, né, principalmente na época de eleição. E infelizmente ele morreu quando eu tinha 7 anos de idade. Assim que ele morreu, meu tio começou a ser a figura paterna que eu tinha dentro de casa. E o meu tio, infelizmente naquela época, por ser na idade que ele tinha, não ter muita maturidade, ele era muito abusivo, violentamente. Quando a minha avó pedia para ele nos corrigir, ele puxava meu cabelo, jogava coisas na minha cara, batia na minha cara, e na minha irmã também, é claro, né? Dava chute na nossa canela, nos chutava, batia. Enfim, foi uma infância boa em algumas partes, e em algumas outras partes demorou algum tempo, tá vendo? Eu tô engasgando um pouco agora. Demorou algum tempo para mim se recuperar dessas lembranças do passado. Então, meu avô, ele morreu quando eu tinha uns 6, 7 anos, não me lembro muito bem, e meu tio, que foi a figura paterna que eu tinha. E como meus pais não estavam sempre presentes naquela época, né, meu tio, quando ele se tornou um pouco mais velho, ele saiu de casa para correr atrás dos sonhos dele. E aos 10 anos de idade, as testemunhas de Jeová me levaram para a organização delas. Eu lembro que estava jogando bola na rua de casa,
e eu via aquele pessoal bem vestido, de terno e gravata, batendo de porta em porta. Eu estava esperando eles chegar em casa para me perguntar o que eles estavam fazendo lá. E da forma que eles me trataram, me comoveu imediatamente, porque vindo da simplicidade que a gente era, vendo um homem de gravata pegar na minha mão, isso já me fez me sentir importante. E nisso, como eu era uma criança muito carente na época, meus pais não estavam ao meu redor, principalmente meu pai. Meu pai, ele vinha à minha cidade uma vez ao ano, no aniversário da minha avó, e para aproveitar a situação, vinha me dar os parabéns também. Vinha me ver eu e a minha irmã também. E minha mãe, a cada 15 dias, ela vinha nos visitar. Então, de uma certa forma, eu tinha uma carência muito grande de um amor materno e paterno, de uma família, como aquelas que a gente vê em desenhos, do Pica-Pau, aqueles desenhos, né, que tem não sei se do Pica-Pau, assistia Pica-Pau quando eu era criança, mas desenhos e filmes também, né, da Disney, que tem o pai e a mãe. Enfim, eu era muito carente disso. Então, aos 10 anos de idade, aquele tratamento especial que ele me deu, de pegar na minha mão, pedir para me ler da Bíblia, já me deixou muito interessado. Eu comecei a participar das reuniões. Uma vizinha minha, que era Testemunha de Jeová, começou a estudar a Bíblia comigo. E nisso eu comecei a fazer de tudo o que eles me pediram, porque eles estavam me dando tanto amor lá dentro, e eu acabei me tornando um exemplo dentro da congregação. Eles me ensinaram a dar discurso, e como eu era bem pequenininho na época, isso se tornou um exemplo, principalmente para os homens mais velhos que não tinham coragem de dar discurso. Aí eles falavam, olha o Paulinho, se o Paulinho tem coragem de fazer discurso, por que você não tem? Então, de certa forma, eu me tornei um exemplo. Até as mães queriam que os filhos delas se associassem comigo, porque eu era o Paulinho, menino esforçado, que ia pregar, ia no campo, tinha estudantes da Bíblia. E dentro de mim eu tinha um certo vazio, até mesmo por eu estar fazendo tudo aquilo que eles me pediram e não estar 100% satisfeito com os resultados que eu achei que eu ia ter, que eram a satisfação no meu coração, felicidade, aquela vida espiritual que ia me trazer aquela paz maravilhosa que eu estava esperando ter. Então isso infelizmente não aconteceu. Aos 16 anos eu fui praticamente que quase forçado a ser batizado. Aquelas mensagens indiretas que os anciãos da congregação falavam para mim, ó, já está com 16 anos, está na hora de você, né, pegar o próximo passo aí, já tem muitos anos, como se fosse um casamento, né, como um pai, uma mãe, um amigo fala, pô, já tá com essa menina já tem vários anos, né, tá na hora de você casar. Então, eu me batizei não porque meu coração me pediu, mas porque eu não queria desagradar eles, desagradar a congregação. Eu queria me batizar pensando assim, que essa é a coisa certa a se fazer, mas como eu não estava me sentindo feliz e satisfeito com aquela decisão de me batizar naquele exato momento. Porém, eu acabei me batizando. Não muito depois de ser batizado, eu fiz algo que era considerado o maior pecado de todos, né? Eu encontrei uma namorada, tive uma namorada fora da religião, fora da organização, e tive sexo com ela, sexo antes do casamento. E eu comecei a ter uma vida fora, uma vida em segredo, fora da organização também. Comecei a ir em festas, em boate, ficava com a menina aqui, ficava com a menina ali, eu com 16 anos, 16, 17 anos na época. E nisso eu estava no meu auge da minha espiritualidade naquela época, porque lá dentro, quando você está naquele auge, eles te dão um privilégio, você ser uma pessoa exemplar na congregação. Aí nisso você vai ajudar os anciãos a prepararem a reunião, você chega mais cedo, você organiza o microfone, você organiza várias coisas lá que mostram que você é uma pessoa que é um exemplo na congregação. Então quando eu estava no topo mesmo, e já estava carregando uma carga emocional muito grande de culpa dentro de mim, por causa das coisas que eu estava fazendo, estavam indo contra o. Eu estava usando uma máscara, na verdade. Estava tendo duas caras.
uma dentro da congregação e outra fora. Então chegou um ponto que eu estava tão cansado que eu fiz o que a gente aprende, que eles ensinaram a gente a fazer. Quando a gente comete um pecado, a gente tem que ir lá e procurar os anciãos e falar para eles. E eu cheguei e falei tudo para eles. Eu falei o que eu estava fazendo, os pecados que eu tinha cometido. E eles chegaram à conclusão, aos meus 18 anos, que a melhor coisa que deveria ser feita era eu ter sido desassociado da religião. E esse desassociado teve um impacto muito grande na minha vida. Então, como eu fui desassociado, e como eu falei isso para vocês, na minha infância, foi uma infância carente, sem os meus pais ao meu redor, e todo o amor que eu tinha recebido até agora na minha vida, assim, a grande quantidade de amor que eu tinha recebido, eu tinha amor dentro de casa, da minha avó e da minha irmã na época. Nessa época também a minha irmã já tinha saído de casa, a minha irmã estava morando em Uberlândia com a minha mãe, e ficou só eu e a minha avó em Monte Carmelo. Então, quando eles me desassociaram, foi um baque, um impacto muito grande que teve em mim, porque para as pessoas que não são ex-testemunhas de Jeová que estão assistindo isso, quando a pessoa é desassociada, as pessoas da religião são proibidas de conversar com você dentro da religião e fora da religião. Então, todo o amor que eu recebia deles foi retirado. Isso pode ser um membro da família, pode ser o seu filho. Se ele for desassociado, você não pode conversar com ele também. Aí eles têm algumas regras, não regras especiais. Eles ensinam você como lidar com a situação, porque você tem que ver seu filho todos os dias. Anyways. Então essa situação me deixou depressivo. Eu tentei me matar quando eu tinha 18 anos. E não tive coragem de me matar. E acabei, depois de algum certo tempo, eu fiz o que eles pediram para me fazer. Que era, eles falaram para mim, olha, você tem que parar de fazer o que está fazendo, tem que se limpar, escrever uma carta para a gente e voltar. Porque todo o amor que eu tinha recebido deles, era muito importante para mim. Então, depois de algum certo tempo, eu parei de fazer o que eu estava fazendo, que me levou a ser desassociado, escrevi uma carta para eles e eles me aceitaram de volta. No dia que eu fui aceitado de volta, o ancião foi lá novamente, da mesma forma que eles fizeram para me desassociar, eles foram lá de frente para todo mundo, né? Subiram no palanque, no microfone, falaram, Paulo foi desassociado. E da mesma forma que eles fizeram isso, agora eles estão fazendo novamente para falar que eu fui restabelecido na congregação. Então o ancião subiu no palanque e falou, Paulo está sendo restabelecido. Nesse dia, eu achei que eles iam me receber de braços abertos, me dar muito abraço, de todos esses meses que nós ficamos sem conversar um com o outro. Mas a realidade foi diferente. Eles estavam frios comigo, porque de uma certa forma, eu acho que eles sabiam que eu não estava tão firme ainda. Acho que eles sabiam, ou eles estavam assim, será que ele está firme? Né? Será que ele deixou de ir na boate? Será que ele deixou mesmo de fazer as coisas que ele estava fazendo antes? Então eu não recebi os abraços, aquele seja bem-vindo de volta que eu estava muito carente de receber. Então isso mais uma vez quebrou meu coração. Sendo desassociado foi a primeira e dessa vez foi a segunda. E não muito tempo depois, a minha irmã, ela deixou o Brasil. Ela falou para mim, Paulinho, eu tô indo para Londres e vou ficar lá um tempo. Assim que depois de algum tempo, eu venho para cá e te busco e te levo para lá. E foi isso que aconteceu. Depois de um ano em Londres, ela voltou, me tirou de Monte Carmelo e me levou para Londres. E essa é a parte que eu falo da minha vida em Londres. A minha irmã... É muito importante falar também que a minha mãe, ela acabou se tornando uma alcoólatra depois, principalmente depois que meu avô tinha passado, meu avô era um alcoólatra, e minha mãe, adolescente, quando ela nos teve a minha irmã e eu, acabou se tornando uma alcoólatra também. Então teve várias lembranças que eu tenho da minha mãe, que eu tive que aprender a lidar com isso assim que o tempo foi passando. E assim que eu cheguei em Londres, vamos para a parte de Londres agora,
a minha irmã me mostrou tudo, me conseguiu um trabalho para mim. Eu era faxineiro em um hotel, foi meu primeiro trabalho. E me mostrou por uma semana, ficou lá comigo, conseguiu uma casa, um trabalho para mim e foi para os Estados Unidos continuar estudando. E isso eu comecei a minha vida em Londres. Ela praticamente falou para mim, agora está na hora de você crescer e começar a viver a sua vida. Para mim, foi o máximo. Eu tive a oportunidade de deixar tudo aquilo para trás no Brasil, tudo que eu tinha passado na minha infância, o abuso sexual, o abuso de violência que eu recebi do meu tio quando eu era criança, as testemunhas de Jeová, o alcoolismo da minha mãe, a ausência dos meus pais, tudo isso para trás. Então eu de uma certa forma, me libertei de tudo aquilo, pelo menos temporariamente e geograficamente. Internamente ainda estava lá, vou falar sobre isso mais tarde. E eu amei a experiência em Londres, eu novo, 20 anos, 20 alguma coisa. E depois de uns 3 meses eu acabei conseguindo trabalho em um lugar que minha irmã tinha trabalhado também, que era uma boate. E para mim era o máximo, porque nessa boate era muito diferente, provavelmente das boates no Brasil. Todos os gerentes, eles trabalhavam, bebiam e no final do expediente, quando todos os clientes saíam, a gente sentava para fumar maconha. Então, para mim, naquela época que estava jovem, dos 20 alguma coisa anos, eu amei aquele estilo de vida. Quando eu não estava trabalhando lá no dia que eu tinha que trabalhar, eu ia para lá para mim ficar perto deles, porque era festa o tempo todo. E foi lá naquela boate também que eu acabei me apaixonando, conheci minha esposa aqui de Taiwan, vou falar sobre isso também. E a gente se apaixonou. E nisso, depois de 1 ano em Londres, eu já comecei a ficar um tanto preocupado. Eu me distraí um pouco, o carteiro acabou de passar aqui e gritou. E depois de 1 ano em Londres eu comecei a ficar um pouco preocupado, porque eu estava bebendo todos os dias e fumando maconha todos os dias. Não estava vivendo na minha realidade. Foi então que eu decidi, eu falei para minha namorada, minha esposa, né, hoje ela é minha esposa, eu falei para minha namorada na época, falei, eu quero voltar para o Brasil, para mim tentar pegar o visto para os Estados Unidos, para mim morar com a minha irmã nos Estados Unidos. Então, pessoal, vamos lá para a parte que eu tentei para os Estados Unidos. Eu voltei para o Brasil depois de 1 ano e alguma coisa em Londres, e bebendo todos os dias e fumando maconha todos os dias. Eu voltei ao Brasil para tentar pegar o meu visto para os Estados Unidos. Infelizmente, fui negado. E como eu estava num relacionamento com a minha esposa, com a minha namorada naquela época, ela decidiu vir morar no Brasil. E a gente foi morar em Uberlândia. Morar em Uberlândia foi muito difícil. Eu trabalhava em um hotel, ela não sabia falar português, ela é uma pessoa de Taiwan, ela não sabia falar português, e a gente foi quase assaltado várias vezes. E para complicar as coisas, meu trabalho eles mudaram do período do dia para a noite. E quando eu terminava de trabalhar, então eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, voltava para casa, quando eu começava a tentar dormir, às 9 da manhã, a loja de som de carro do lado do meu apartamento abria e eles começavam a testar som de carro, então eu não conseguia dormir muito bem. Então isso começou a ter um impacto no meu relacionamento com a minha namorada. Eu falei para ela, se a gente continuar aqui, em breve o nosso relacionamento vai terminar. Foi quando ela me deu a ideia. Fala o seguinte, vamos para Taiwan então. E vamos tentar pegar o visto de lá, porque em Taiwan é mais fácil pegar o visto para ir para os Estados Unidos. Depois de algum tempo pensando, falando com alguns membros da minha família, a gente decidiu vir para cá. E quando chegou aqui, os pais dela me receberam de braços abertos. Até hoje, eu amo muito eles por isso, como se eles tivessem me adotado como filho deles. Eu chamo eles de mãe, de pai, respeitosamente chamo eles de mãe, de pai. Fizeram e fazem muito por mim desde quando eu cheguei. Então tenho um carinho, um amor muito grande por eles até esse dia de hoje. E sou muito grato também pela ajuda deles. Então, desde quando eu cheguei, eles me receberam com portas abertas. E depois de algum tempinho começando a morar aqui, a diferença de cultura e o impacto até mesmo de morar com os meus sogros começou a me causar muita ansiedade, a língua, a cultura. E a ansiedade, eu comecei a usar o álcool para dar aquela aliviada que eu precisava. Toda vez que eu precisava
aliviar a minha ansiedade, eu tomava um shot de alguma bebida alcoólica, principalmente o whisky, que é uma bebida muito pesada e forte. E nisso acabou se tornando uma bola de neve, de alguns shots, me sentindo bem. Eu comecei a querer me sentir bem mais vezes durante o dia, ou mais vezes durante a semana, e isso foi crescendo, 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 e foi por 7 anos. Cresceu até eu já não consegui controlar mais, até eu virar como se fosse um robô. Fazia coisas, dirigia, bêbado, acabei perdendo o meu carro. Já fiz coisas que eu não consegui me lembrar. No dia seguinte, as pessoas que me falavam, você lembra que você fez isso a noite passada? Vou falar mais em detalhes sobre o meu vício com álcool um pouco mais tarde. Então, eu acabei me tornando viciado com álcool da mesma forma que a minha mãe e o meu avô também foram. E em todo esse caos que a minha vida estava, veio um pensamento, então por que não voltar a ser testemunha de Jeová? E nisso eu procurei uma pessoa que eu conheci, que era testemunha de Jeová, e ele começou a me ajudar. Então, depois de 7 anos já bebendo sem controle, tomando dose e aumentando, agindo como se fosse um robô. Noite passada bebia muito, acordava hoje falando que não ia beber mais, aí terminava meu trabalho e já ia direto na loja de conveniência e começava a beber novamente. Então isso foi por muitos anos, até que eu encontrei uma testemunha de Jeová, que eles estavam fazendo o serviço deles, né, batendo de porta em porta, e acabaram batendo na minha porta, e eu falei, olha, eu também sou uma testemunha de Jeová, só que eu estou inativo, tem muitos anos que eu não vou na reunião. E ele me deixou o contato dele e falou, caso você necessite algum dia no futuro, só entrar em contato comigo. Aí depois de 7 anos já bebendo sem controle, eu já estava desesperado, estava com pensamentos suicidas, porque eu não conseguia parar de beber. E falei, olha, a minha mente falou, testemunha de Jeová, essa é a única solução para você. Naquela época, era a única solução que eu conhecia, era religião, procurar Deus, vamos colocar assim. Né? Era o que eu entendia que Deus era naquela época. Contatei ele, ele falou, você já é batizado, o que a gente pode fazer? Vamos começar a estudar a Bíblia com você, como começar do zero. Só que você não vai se batizar novamente, é só para você recomeçar e até você voltar a ser, né, uma testemunha de Jeová ativa. E nisso durou por 1 ano e alguns meses, e aos poucos eu tive um pouco progresso, né? Eu ia nas reuniões de calça jeans, camiseta, depois de 8, 9, 10 meses que eu comecei a colocar uma roupa social, eu comecei a levantar a mão para comentar, e foi até que depois de 1 ano e alguma coisa, ele me perguntou, né? Falou, olha, já tem algum ano e alguma coisa que a gente está trabalhando nisso, que a gente está estudando a Bíblia, e eu estou percebendo que você não está tendo muito progresso. O que está acontecendo? Foi aí que eu decidi abrir minha caixinha de segredos e falar tudo para ele. Falar tudo que estava acontecendo sobre a minha vida pessoal, no meu relacionamento com a minha esposa, principalmente pela quantidade de bebida que eu estava bebendo, eu estava consumindo diariamente, né, bebida alcoólica, e todos os problemas que estavam vindo com aquele problema. E ele falou, olha, você é uma pessoa muito boa, porém você está fazendo várias coisas ruins. Então você tem que procurar os anciãos da congregação e falar para eles. E naquela época eu estava traindo a minha esposa também, coisa que eu já vou falar sobre isso mais para frente também, alguns vídeos mais no futuro. E já falei com a minha esposa, ela sabe de tudo, e vou falar sobre isso também em alguns vídeos mais para frente. E falou, olha, você é uma pessoa boa, porém você está fazendo muitas coisas ruins. E na congregação que eu estava indo nas reuniões, as pessoas nem sabiam que eu era batizado. Eles estavam acompanhando uma pessoa que estava indo nas reuniões e estava tendo um pouco de progresso. Foi eu conversei com os anciões, eles me falaram a mesma coisa, olha, você é batizado, você é uma pessoa boa, porém está fazendo várias coisas ruins, a gente tem que manter essa congregação limpa, então temos que te desassociar.
e foi assim que eu fui desassociado pela segunda vez. E nessa conversa que eu tive com os anciãos, eles falaram para mim, olha, você tem que parar de fazer o que está fazendo, se limpa, escreve uma carta para a gente, continua vindo nas reuniões para mostrar que você está se arrependendo e a gente vai te aceitar de volta depois de algum tempo, porque agora Deus não está ouvindo suas orações. Você está bloqueado, as suas ações estão te bloqueando, estão bloqueando Deus e você. Então, assim que você parar de fazer tudo isso, se limpar, Deus vai ouvir as suas orações. Aí eu falei para eles, olha, se eu conseguisse parar de beber e de fazer as coisas que eu estou fazendo fora do meu casamento, eu mesmo, se eu conseguir só com a minha própria vontade e força, para que eu preciso vir aqui? E para que eu preciso de Deus? Eles não tiveram uma resposta para aquilo, me desassociaram, e eu ainda tentei por algumas vezes ir nas reuniões. Foi até que chegou um ponto que já estava muito doloroso e deixei de uma vez por todas de ir nas reuniões. Então essa é a parte que eu falo sobre eu deixando as testemunhas de Jeová de uma vez por todas. Se você foi desassociado, as pessoas que foram desassociadas sabem muito bem o quão doloroso é passar por aquela experiência, ou por essa experiência. No meu caso, eu estava sendo desassociado pela segunda vez. E nisso, sendo desassociado, eu ainda estava indo nas reuniões. E era muito doloroso, porque as poucas pessoas que eu estava começando a me relacionar lá dentro nem sabiam que eu era batizado. Aí, de repente, bom, aquela bomba. O Paulo Alexandre Neto está sendo desassociado. Os anciãos anunciaram. E eu continuei indo nas reuniões. Algumas pessoas nem sabiam que eu estava desassociado. Algumas pessoas vinham a mim para apertar minha mão. E eu ficava muito mal com isso. Até que um dia, depois de uma reunião lá, estava chovendo muito lá fora. Assim que terminou a reunião, eu sempre saía o mais rápido possível. Nessa época, minha filha já estava com alguns meses de vida. Eu levei ela no carrinho, estava empurrando ela com o carrinho. E nisso, eu desci até o primeiro andar do prédio, onde era a congregação das Testemunhas de Jeová, e a chuva estava muito forte. Eu estava esperando, então, a chuva passar. Só que como a reunião tinha acabado, mais pessoas estavam descendo. Então aquilo estava me constrangendo muito, porque eu não estava me sentindo à vontade de ficar com aquele monte de pessoas lá, todo conversando, rindo, sorrindo, e eu isolado. Estava me machucando muito por dentro. Até que eu pedi o segurança do prédio. O senhor pode olhar minha filha por uns 3, 4 minutos só para mim ir no estacionamento e pegar o meu carro, por favor? Aí ele falou para mim, olha, com tanto de irmãos seus aqui, que você vai perguntar logo a mim. Então eu falei, eu nem vou perder meu tempo tentar explicar para ele toda a situação. Foi aí que eu fiz o mais inusitado. O estacionamento era bem ao lado, deixei minha filha lá, como eram irmãos, né, todos lá, eu deixei minha filha. Hoje eu olho para trás e falo, eu poderia ter esperado mais. Errei no passado. E deixei minha filha lá e peguei meu carro e vim o mais rápido possível. E nisso, quando eu fui buscar minha filha, já tinha um pessoal já olhando ela assim, né? E nisso eu decidi no meu coração, essa é a última vez que eu venho nisso. Estou cansado de sofrer. Se for para mim parar de fazer as coisas que eu estou fazendo, parar de beber e parar de trair a minha esposa, fazer as coisas que eu estava fazendo fora do meu casamento, sozinho, eu não preciso disso aqui. Foi aí então que eu decidi de uma vez por todas deixar as Testemunhas de Jeová. E nisso eu comecei então a procurar o mundo do self-development, que é chamado em inglês, que é ferramentas para me ajudar a melhorar a mim mesmo, a parar de beber. E também teve o envolvimento dos alcoólicos anônimos. E tudo isso, quais as ferramentas que eu usei para mim parar de beber, não somente para isso, para parar de beber, mas para me ajudar também a me recuperar de toda essa experiência traumatizante com as Testemunhas de Jeová. Tudo isso eu vou começar a fazer uma série nova de vídeos sobre como eu parei de beber, alcoólicos anônimos, é para mim, não é para mim,
o que é os Alcoólicos Anônimos, o que é o alcoolismo. E isso tudo vai vir em uma nova série de vídeos a seguir, numa próxima série, tá bom? Então, se você quiser aprender mais sobre isso, sobre a minha jornada, inscreva-se no meu canal, é claro. Se você fizer isso, você vai receber as notificações e acompanhar essa minha trajetória, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.